Então vamos lá, continuando. No entanto, a serenidade, a paciente conformidade presidia tais choques em seus corações. Haviam se voltado confiantes para o seio amorável de Jesus, fiéis ao convite eterno que lhes conheciam permanente. Abriram os corações e o entendimento às doces influências celestes, alcandorando seus influxos assistenciais de seus guias instrutores. E agora marchavam confiantes, demandando o futuro, certos da vitória final. Não tiveram peso, antes foi com visível bom humor que narraram que dentre eles havia os que ainda para o cumprimento do dever em suas reuniões, sem ter feito a refeição da tarde. Igualzinho aquele médico que eu falei, né? Por escassez de recursos, mas que nem por isso se sentiam desgraçados, pois esperavam que o Pai Supremo, que veste os lírios dos campos e provê as necessidades dos pássaros que voam no ar, também teriam com que lhe remediar a situação tão depressa quanto possível. E fortes se sentiam para, por si mesmos, escudados na fé e no bom ânimo, dela consequente reagirem contra a penúria do momento e vencerem. Então eles tinham conhecido aqueles que realmente tinham colocado a sua mão, tinham colocado as suas vidas, na mão de Jesus. Aqueles que não teriam fraquezas diante das lutas, porque confiavam naquele que disse que vestia os lírios nos campos e alimentavam as aves do céu. Então viam aqueles que estavam ali, às vezes, sem a refeição da tarde. E a gente, ao contrário, né? Às vezes vai para a reunião com excesso, enquanto muitos vão sem alimentação, sem nada. Então isso tocava os nossos irmãos suicidas. Como é que podiam? Que fera esta? Que fidelidade a Jesus era essa? E eles falavam das suas lutas com bom humor, sem procurar fazer das lutas nenhuma bandeira em favor de si mesmo. Mas se vocês repararem bem, falavam da luta para glorificar o apoio do Cristo a eles. Muito legal isso, né? Muito, muito, muito. Então, quantos dramas deve ter também assim? Quantos dramas? Deve estar assim, às vezes, aos nossos lados. E são esses que serão os escolhidos para sustentar essas almas que faliram do lado de lá, durante o sono físico.
Continuando aqui. Alguma pergunta, gente? Algum comentário? E o mais legal agora, a gente vai ver o que eles faziam com os médios e o que deve acontecer com cada um de nós. E quantas vezes a gente deve decepcionar, né? Desse convívio, por assim dizer, diário, resultou que grandes afeições e simpatias indestrutíveis se estabelecessem de parte a parte, mormente entre nós desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos pelo interesse que nos dispensavam e as inestimáveis mercês que lhes devíamos. Aí Dona Ivone faz a seguinte nota: com efeito, no decurso de nossas atividades mediúnicas, tivemos ensejo de fazer sólidas relações de amizades com habitantes do plano invisível. Em determinada fase de nossa existência, quando testemunhos dolorosos e decisivos nos forem impostos pelas leis das causas, pequena falange de antigos sofredores, e que havíamos auxiliados antes, inclusive alguns suicidas dos ex-obsessores que se tornaram nossos amigos, durante trabalhos práticos para a cura de obsidiários, tornaram-se visíveis em certa visita que nos fizeram, oferecendo préstimo para nos suavizar a situação, nada sendo, porém, possível, porquanto a situação era irremediável, misturaram com as nossas suas lágrimas, visitando-nos frequentemente, e assim nos proporcionando grande refrigério com a prova que nos deram de tão benévola afeição. A gente não sabe, né? O médium, muitas das vezes, forma amigos naqueles que socorreu, naqueles espíritos que foi socorrido. O treinador, o médium, o apoio, passam a ter verdadeiros amigos, que se não poderão, muitas das vezes, nos ajudar nas nossas provas, pelo menos estarão junto a nós, torcendo por nós. Agora, gente, tínhamos licença para segui-los em jornadas laboriosas, no desempenho da beneficência. Poderosamente interessante, tais labores serviam-nos de magnificentes lições, de vez que, arraigados em insano egoísmo, não compreendíamos como poderia alguém dedicar-se ao bem alheio com tão elevada demonstração de desinteresse e amor fraterno. Não me eximirei de dedicar algumas linhas dessas narrativas à descrição das operosidades a que assistimos. Então, para só nos referirmos ao que era realizado por eles em corpo astral, durante as horas dedicadas do sono e ao descanso físico e espiritual. Então, eram tantas coisas que eles faziam como encarnados, ao serem seguidos pelos espíritos nos trabalhos de beneficência, que eram tantas coisas que eles conseguiam fazer, que o Camilo ia se limitar a falar só do que eles faziam durante o sono. Os médiuns e demais iniciados cristãos, encarnados, comissionados pelo Instituto Maria de Nazaré, mereciam sua confiança, estavam sob sua vigilância, até findar os compromissos que haviam assumido com seus diretores. Muitas vezes, porém, esses vigilantes tendiam-se por prazo indeterminado, passando o aprendiz terreno a fazer parte da falange de trabalhadores da colônia.
O que será o mesmo que dizer que se tornava colaborador da magna legião dos servos de Maria. Merece até uma parada, né? Aqui. Estavam sob o auspício do Hospital Maria de Nazaré, sob sua proteção, com espíritos cuidando deles, mas às vezes a dedicação deles era tamanha que eles passavam a ser membros efetivos. Entravam no quadro de trabalhadores do Hospital Maria de Nazaré. Gente, que grandiosidade isso! Que título enorme é esse! Tem título na Terra que se compara a isso? Doutorado, mestrado, PhDs. Tem gente que não tem PhD, pensa que é PhDs. Nenhum título. Passar a fazer parte, reconhecido como trabalhador do Hospital Maria de Nazaré. Está sob o comando da Mãe de Jesus, direta ou indiretamente. Da Mãe do Senhor. A gente às vezes não sabe, né? Quem são os demais iniciados? Olha só, o iniciado é aquele que passou a ter uma visão diferenciada, né? Toda iniciação pressupõe uma morte e um renascimento, né? Não é o termo iniciado, né? E nesse caso ali, seriam os médios, doutrinadores, aqueles que estarão sob o auspício, né, dessas ideias grandiosas e da visão grandiosa que eles passam a ter do mundo a partir dela. Na iniciação é isso. Entendeu, Nidedia? Respondi? Então, se eram verdadeiramente dedicados ao ministério apostólico que experimentava sob o auspício da grande doutrina compilada pelo chefe da escola em que se iniciaram, isto é, por Allan Kardec, não limitariam o concurso de sua boa vontade às sessões semanais de cunho secreto em um núcleo a que pertenciam. Ao contrário, dilataria o raio das ações próprias, empreendendo esforços favoráveis à exaltação da causa a que serviam. Então eram almas que dilataram seu campo de ação, passaram a ter uma proteção extra, porque extra passou a ser também o seu trabalho. Como diria Manuel, fazia além do dever. Faziam além do dever. Aí ele diz, pela noite adentro, aqueles a quem nos ligávamos transportavam-se a grande distância em corpo astral, associando-se a seus mentores e guias,
para nobres realizações. Em nossa falange, cada grupo de 10, ou mesmo em número menor, poderia associar-se-lhes no intuito de instruir, segui-lo nas peregrinações dignificantes em prol da causa esposada pelo mestre magnânimo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem o serviço e que os mentores da legião tomassem parte na comitiva. Perceberam isso? Eles iam atrás do serviço, em busca daqueles acampamentos, em busca dos nossos companheiros suicidas, quem se associava ao grupo, desde que seus tutelares e assistentes dirigissem os serviços. Ele, médium, que saiu do corpo, foi até lá. Os seus assistentes espirituais dirigissem os serviços e os mentores da legião tomavam parte da comitiva. Eles faziam naquele momento a parte ativa do serviço. Seria assim uma concessão, né, de benemerência até do plano espiritual ligado à colônia Maria de Nazaré, desde que eles fizessem parte da comitiva. Então Camilo disse que nesses 2 meses, durante 2 meses de nossa convivência na Terra, tive ocasião de segui-lo algumas vezes, acompanhado de outros cômpares da falange, inclusive Belarmino, e seguido pelos nossos afetuosos amigos do Canalejas e Ramiro de Guzmán, encaminhado por seus instrutores espirituais, visitavam hospitais através do silêncio da noite, abeirando-se dos leitos em que gemiam pobres enfermos desesperançados e tristes, no piedoso interesse que lhe ministrarem alívio e vigores novos com aplicações magnéticas vitalizantes de que eram fecundo depositário. Falava-lhes amigavelmente, valendo da sonolência em que os via mergulhado. Reanimavam-nos, transfundiam-lhes os alvores da fé e da esperança, que iluminava seus espíritos de crentes fiéis. Sugeriam-lhes coragem e vontade de vencer, através de conselhos e alvitre cujas inspirações recebidos seus bondosos acompanhantes. Com eles assim ingressamos também em domicílios particulares, observando que o intuito que levasse era sempre de servir e aprender, quer se tratasse de visita aos palácios, às choupanas, ou até aos prostíbulos, pois entendia com seus dias que também ali existiam corações a consolar, espíritos enfraquecidos a reerguer e aconselhar. Comparando por aqui um pouquinho. Perceberam como esses médios eram? Dá até vergonha de ser médio na hora dessa. Comparando com eles. Eles saíam do corpo e iam para o trabalho. Iam para os hospitais consolar enfermo, moribundo, desesperançado. Iam nos lares onde tinham dor. Iam até em prostíbulos reerguer corações em queda. Que trabalho eles faziam, se não dos guias espirituais, gente? Agiam fora do corpo físico como se guias espirituais fossem já.
como qualquer desencarnado faria. Não me pergunte, mano, não me faça pergunta difícil. Onde nós vamos? Não me faça essa pergunta. Invejável, né? No bom sentido. Faziam, claro, junto com seus mentores espirituais, e muitos de nós devem até fazer isso também. Às vezes não fazemos todo dia, mas uma vez ou outra a gente consegue acompanhar nossos benfeitores espirituais, oferecemos padrão mental, espiritual, psíquico, que possibilita eles nos levarem. Mas vocês vejam o que nele? A operosidade que eles tinham. Operativos. Eram operativos. Não ajudar nos hospitais. Falar igual qualquer guia espiritual fazia. E estava encarnado ainda. Para esses, como é que ia ser do lado de lá? Quando ele desencarnasse? Como seria para eles? Como seria? Respondam, gente. Seria uma continuidade do que eles já faziam, só que com mais liberdade, né? Só que com mais liberdade. Aí ele diz aqui, ó, quando eles pedem o apoio ao guia espiritual e até o próprio grupo do Camilo, de outras vezes solicitavam nossa cooperação, na verdade eles permitiam que eles trabalhassem. De outras vezes solicitavam nossa cooperação no empenho de consolar grandes e felizes, isto é, encarnados que atravessavam testemunhos dolorosos na série de provações convenientes e cuja tendência para o desânimo e a desesperação poderia tornar-se fatal. Levavam-nos então para a sede da agremiação a que pertenciam, e ali, enquanto seus fardos materiais continuavam em profundo sono, assim como daqueles por quem se interessavam, reanimava os pobres sofredores, expondo-lhe conceitos vivos e prudentes, ministrando-lhe os grandiosos ensinamentos evangélicos que enriqueciam suas próprias almas e deles faziam grandes e animosos batalhadores diários, incapazes de se julgarem vencidos, desanimados e desesperados. E era então que emprestávamos nossa dolorosa experiência, aquecendo em falar da sinistra aventura que o desânimo nos reservara, arrastando-nos para o abismo do suicídio. Então, eles, companheiros suicidas, sumiu alguém daí. Foi a Vidas? Não. Tinham 9, só tem 8. Foi a Cândida? A Cândida, né? Caiu. Mandar Yasmin, botar Yasmin 8 agora. Só tem 8. Então, nesse momento, a experiência deles de queda servia para mostrar aos outros, ó, não entra nesse desânimo não.
eu entrei, fui levado ao suicídio e olha como eu fiquei. Lembra que o Camilo fala lá no início, quando ele faz a locução dele lá no hospital, que foi o desânimo, que foi o pontapé inicial para ele descer a escada do suicídio. Então lembremos bem do desânimo. Desânimo, sem ânimo, sem estar animado. Nós temos que estar sempre animados a lutar, a querer ser melhor, a querer sentir melhor, a querer pensar melhor, a querer pensar melhor. A querer pensar melhor para vencermos o desânimo, que volta a falar, foi o pontapé inicial para que Camilo descesse a escada do suicídio. Então não só Camilo falava, mas ele diz aqui para nós assim, ó, Bellarmino encontrava ensejo então para expandir seu verbo arrebatador, de orador fecundo e brilhante. E por mais de uma vez pôde ele arrebatar de uma queda certa infelizes que já se inclinavam para a eneitada região da qual provinha. Tudo isso valeu-nos aproveitamento valioso, elucidações de alto valor, exemplificação sedutora, ao passo que razão consoladora nos reanimava, fornecendo-nos esperança. Gente, como deve ter sido lindo isso! Você que é suicida, conseguir lá, e com o seu verbo arrebatador, convencer o outro de que isso não é uma boa ideia. Que gratificante deve ter sido para ele. Imagina a reação dele. Reanimava. Reanimar é tornar a ter ânimo, que é o contrário de desânimo, fornecendo-nos esperança. Naquele livrinho Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, logo na primeira frase, falando sobre a esperança, ele diz assim: a esperança é a luz do cristão, que ilumina, né, nosso caminho, que nos faz perceber de maneira mais ampla a estrada que a gente deve percorrer e onde nós chegaremos. Aí ele diz, a fim de dormir, porém, nada mais sendo necessário recebermos do plano material terreno, for ordenado o regresso da falange à sua colônia do astral. Não foi sem profunda comoção que abraçamos esses ternos e singelos amigos, na última visita ao nosso bucólico aldeamento, para as despedidas, cuja placidez comunicativa do coração tão sadio e vigor emprestaram nossas almas vacilantes e apreensivas, conquanto seus corpos carnais se mantivessem adormecidos, quando iam ver-nos
Era bem certo que os enxergávamos realmente como homens ou mulheres, sem que chegássemos a impressioná-los a diferença de envoltório. Hipotecamos gratidão eterna. Apresentamos-lhes protesto de afeição inquebrantável. Prometemos-lhes visitas frequentes tão depressa não permitissem as circunstâncias. Retribuição da gentileza e prova de consideração com que nos havia honrado. Assim nos víssemos para tanto capacitados. Amizade sincera, né? Feita pelo socorro. Quantos espíritos não devem ser gratos a nós? De um bem, às vezes, que a gente nem percebeu que fez. Por sua vez, eles, os encarnados, prometeram continuar interessando-nos pelo drama que nos aprisionava, que orando a clemência divina em nosso favor, ou nos transmitindo suas expressões de amizade através das directivas telepáticas, que suas faculdades anímicas principiavam a produzir, promessa que imensamente nos desvaneceu. Com efeito, após chegarmos ao nosso nevado asilo, frequentemente víamos suas figuras amigas se destacarem na lucidez de nossos aparelhos de televisão, envoltas sempre nas ondas opalinas da prece dos pensamentos generosos, com que encaminhava a Deus os bons votos que faziam pela melhoria de nossa situação. Se passado 2 longos meses sob a crosta terrena, hóspede de sereno céu brasileiro, não nos conceder os guardiões a devida autorização para visitarmos sítios queridos de nossa pátria, cujas recordações saudosas umedeciam de pranto as fibras sensíveis de nossas almas, deram-nos, no entanto, a conhecer esses amigos prestativos e gentis, dóceis e humildes, os discípulos do nobre mestre da iniciação, Allan Kardec, e cuja memória desde então passamos a render respeitoso preço de admiração. E pensávamos enternecidos. Olha só, gente, preste atenção o que ele fala da doutrina espírita. Guardemos isso dentro do nosso próprio coração. Uma doutrina como esta, capaz de lapidar corações, abrilhantando-os com as cândidas manifestações da bondade, como víamos irradiando em torno de nossos novos amigos, não poderia estar distante das verdades celestes. Grandioso isso, né? Então, por todos os frutos que eles viam da doutrina espírita, e como o fruto não cai longe da árvore, a árvore só devia estar bem pertinho, né? Bem perto das verdades celestes. Nós ainda não temos a noção, né, real do que é ser espírita. Muitas vezes se alimenta ainda a mesma fé simplória, atávica, de outras religiões que estão dentro de nós ainda, esquecido de que a doutrina espírita nos permite um leque de apreciações da verdade, nos dá liberdade de pensar, nos dá certeza do apoio
do mais alto, nos dá os porquês que incomodou tantos filósofos durante séculos, como diz Leon Denis no Porquê da Vida, nos traz a resposta. E a gente às vezes confunde a doutrina espírita com o movimento espírita. Nos deixamos levar por tantas coisas pueris, embaçando a nossa visão, não permitindo que reconheçamos essas verdades tão grandiosas que já fazem parte do nosso coração. Quando na verdade estamos, como diriam os antigos, com a faca e o queijo na mão. Ou seja, estamos com as oportunidades em nossas mãos de poder meditar todo dia sobre os nossos atos, sobre se fomos melhores ontem do que hoje, sobre as possibilidades que teremos amanhã, principalmente no trato com o próximo, que é a nossa matéria mais difícil, né? O trato com o próximo. Porque o outro nos testa, né? Quando está só nós conosco mesmo, a gente dá uma... joga para debaixo do tapete e a gente não entra muito em conflito. Mas os outros mostram nossos pontos fracos. O outro nos faz adquirir resistência. É o mecanismo da gente adquirir resistência nas adversidades. Concordam? Então honremos bastante essa doutrina grandiosa, gloriosa, trazida para nós por Allan Kardec, trazida pelos espíritos superiores e codificada pelo nosso mestre Allan Kardec. Vamos parando por aqui. A Mana já designou aí quem vai fazer a prece. E depois ela vai botar a mensagem do plano espiritual para nós ouvirmos, ok? Obrigado aí, gente. Valeu. Foram aí 2 horas aí de contato maravilhoso com vocês e com a doutrina espírita, né? Muito aprendi no dia de hoje. Valeu. ND Dias, sabe que eu gosto muito de você. Minha colega lá do Memória. Valeu. Um forte abraço, hein? Valeu, Yaninho. Boa noite, meus amigos. Boa noite a todos. O som está bom, vocês estão conseguindo ouvir? Que bom. Vamos pedir a Deus, ao Senhor Jesus, que nos ajude, que nos proteja neste
momento tão abençoado, o momento da nossa prece. Prestem agradecimento a Deus pela oportunidade. Prestem agradecimento a Deus, nosso Pai, por termos tido a bênção durante um ano inteiro, o ano de 2012, de estarmos juntos, reunidos, para esse aprendizado. Momento, Senhor, de lembrarmos dos nossos irmãos, esses que passaram pela dificuldade, esses que trouxeram para nós as suas experiências, para que pudéssemos refletir sobre a dor e o sofrimento causado por eles próprios, para que, através dessas dificuldades, tenhamos nós a condição de despertamento para jamais praticarmos também semelhante atitude. E aqui estamos pedindo a Deus para que a sua misericórdia nos alcance a todos, para que todos esses irmãos que passaram pelas dificuldades sejam amparados, socorridos e envolvidos nas melhores vibrações. E que cada coração aflito, Senhor, lembre que jamais foi desamparado, que jamais passará a eternidade nessa angústia, mas que braços amorosos estão acalentando e estimulando-os para que consigam ver que a vida continua e terão uma nova oportunidade. Senhor, estamos aqui, Mestre, de coração aberto, agradecendo a Tua misericórdia, implorando a Ti para que tenham compaixão de todos nós, encarnados ou desencarnados. Implorando a Maria de Nazaré, essa amorosa amiga, mãe, que vela, que protege a todos nós, a esses, nessas colônias de dor e de sofrimento, e a cada um de nós que vivenciamos também os momentos de dificuldade. Certamente, Senhor, o amparo se faz presente para todos nós. Agradecemos, Senhor, a bênção do estudo. Agradecemos, Senhor, a bênção deste momento de reflexão. Agradecemos a companhia amorosa do nosso irmão Mário, que durante este ano de 2012 se fez presente junto a nós, trazendo o seu conhecimento de boa vontade e de coração aberto. Senhor, ilumina esse irmão. Permita que ele seja amparado, fortalecido e inspirado a cada dia de sua vida para uma tarefa de amor como essa, Senhor, que está realizando junto a cada um de nós. E que possamos ser os multiplicadores, Senhor, dessas vibrações, desse aprendizado, para fazermos, através do nosso verbo ainda tão ínfimo, a colocação para esses que conosco caminham, para que lembrem de Deus, para que lembrem da sua misericórdia, para que saibam valorizar a vida, para que saibam valorizar as bênçãos que recebemos a cada dia. Porque as dores, as lutas são muitas, mas certamente necessárias para o nosso progresso, para o nosso caminhar, para a nossa condição de compreensão. Obrigada, Senhor. Obrigada por este ano abençoado que tivemos. Obrigada, Senhor, por esses companheiros amorosos, esses espíritos amigos que estão junto a nós e que durante este ano estiveram sempre nos instruindo e intuindo para que pudéssemos também aproveitar essas oportunidades. Obrigada, Dona Ivone Pereira. Obrigada pelo seu carinho, obrigada pela compreensão, obrigada pelo amadurecimento das ideias que nos traz. Obrigada por nos estimular para que também nós possamos valorizar a bênção do estudo e do aprendizado. Obrigada, Senhor. Obrigada, Mestre Jesus.
muito obrigada por tudo. Que seja em nome desse Pai amoroso, desse amigo querido, que possamos agradecer mais uma vez e pedir por todos esses que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, por aqueles que aqui hoje não puderam estar, mas que certamente, irmãos nossos, que a cada semana se fazem presente a esse momento de estudo, que onde estiverem, também recebam neste momento essas melhores vibrações, que aqui certamente estão sendo trazidas para cada um de nós. Que a sua misericórdia nos alcance, Pai, e que sejamos todos socorridos de acordo com as nossas necessidades. E que no próximo ano, aqui possamos estar juntos, dizendo presente, nesta continuidade de estudo e de oportunidade que teremos em nome de Deus. E assim sendo, pedimos a esse Pai amoroso a permissão para darmos por encerrado este momento abençoado de estudo da noite de hoje e do ano de 2012 que tivemos a oportunidade de vivenciar e de participar. Graças a Deus, Senhor, que assim seja. Graças a Deus. Um beijo, meus irmãos. Um beijo para cada um de vocês. Um feliz ano novo. Que seja de muita paz para vocês e suas famílias. Fiquem com Deus. Estou passando, mana, para você. Graças a Deus. Companheiros da casa, que Jesus Cristo nos abençoa e traz para o coração a mensagem de amor, de trabalho, de esperanças para o ano que se inicia. Como representante da espiritualidade de Retorra, junto a vocês, da casa, junto a vocês, venho trazer a palavra de amizade e os propósitos de todos prosseguirmos juntos nas tarefas do bem. Se alguma coisa nós pudéssemos dizer a vocês de maneira muito clara, seria de que vocês não esmorecessem, que vocês não esmoreçam no trabalho que cabe realizar. Que o coração de cada um saiba superar divergências íntimas e que prossigam no trabalho do bem. Haverá dias em que as dores serão tão grandes que vocês só poderão se arrimar justamente no trabalho. Momentos de lutas para os que souberem observar que estão em lutas, que somente o homem que está no dever, cumprindo o seu dever, terá condições de dizer: Deus, permaneço fiel. Concluindo a meu parte no palavra a vocês, gostaria de lembrar que os espíritos de categoria mediana que trabalham diretamente com todos estão juntos.
em lágrimas algumas. Felizes todos, lhes dizendo: prossiga, prossiga. Deus fique com todos.